Em Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos ver apenas do capítulo 1, do verso 51 ao 56. E aí nós vamos concluir esse trecho que a gente está caminhando por ele há algumas semanas, não sei se vocês lembram. E hoje a gente vai concluir ele essa noite. Lembrar os irmãos, sábado nós temos um encontro não, a União Feminina da Primeira Igreja Batista de Campina Grande, que é a primeira igreja a chegar a Campina Grande, a primeira igreja lá no centro, vizinho onde era o antigo Hotel Ouro Branco, hoje é o Nigrate, parece. Próximo da praça ali, da Praça da Avenida Procon. Então, aquela primeira igreja batista de Campina Grande está aniversariando, chamou o coral das mulheres da nossa igreja para cantar lá, né? Em gratidão a esses 100 anos que elas estão completando, mas chamou toda a igreja. Então, quem quiser ir, eu estarei lá no sábado. Nós não vamos, só quem vai participar as mulheres, a gente vai só para dar apoio, né? Eu vou dar para dar um apoio logístico, estar com as irmãs lá, mas não vou fazer nada. Acho que nem orar eu vou só celebrar com os irmãos e volto para casa e está bom demais. Ver as irmãs cantarem lá e vai ser muito bom, se Deus assim nos permite. Todos são bem-vindos, quem quiser ir, estaremos lá no sábado, né? Permitindo Deus. Então, meu irmão, Lucas, capítulo 1, do verso 51 ao 56. Preste atenção no que está sendo colocado aí. Isso é o Cântico de Maria. E nós vamos começar agora. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou a nossos pais com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Eu acho que os irmãos sabem que a gente tem dito, esse texto é um texto onde Maria vai visitar Isabel e faz essa música, né? Essa é uma música balizada em alguns textos já do Velho Testamento. Um deles é o Cântico de Ana, se você olhar, é muito parecido com o que Maria está dizendo com aquilo que Ana disse, e também o Salmo 11, tem vários, é porque eu não consigo lembrar de todos. Salmo 111 também tem uns trechinhos que ela pegou, e vários outros textos. Isso demonstra que era uma mulher que conhecia a Bíblia, conhecia as Sagradas Escrituras. Não era alguém que não preservava a Bíblia Sagrada, ela preservava. Vamos orar, pedir a Deus que ministre o nosso coração, depois a gente começa a pensar mais ainda na palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento que estamos aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Gostaríamos muito que o teu Espírito agora pudesse nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Deus, Espírito Santo, nos atrai para ti, para a tua palavra. Que o Senhor possa ministrar de uma forma graciosa a igreja e nós sejamos abençoados pelo poder da tua presença. Trata conosco, Senhor. Esse texto não fique apenas um texto que uma jovem que cedeu o seu ventre para Jesus está ali. Deus, que não fique só nesse texto de uma menina que foi usada pelo Senhor para dar luz ao Salvador. Que não fique só nisso, mas que esse texto o Senhor ilumine e nós possamos pensar nesse texto de uma forma mais abrangente. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Cântico de Maria, como eu tenho dito todas as vezes, esse é chamado magnificar esse trecho que vai, deixa eu ver se tem a divisão aqui na minha não tem divisão, mas ele vai do verso 46, algumas Bíblias têm, não sei se é o caso da sua, pode prestar atenção, algumas têm
Aí tem lá, Cântico de Maria. A minha não tem, mas eu acho que talvez a maioria das Bíblias aqui tem. Você olhou aí na tua Bíblia? Inclusive a Bíblia até no celular, algumas têm essa divisão, né? A partir do verso 46 vai até o 56. É o Cântico de Maria. Maria foi até Isabel e quando chega lá, faz essa música de celebração a Deus. Alguém diz até que não foi Maria que fez, que foi Isabel, mas está bem claro aqui para mim que foi Maria. Ela fez essa música e cantando, adorando, celebrando a Deus, naquela felicidade, porque estava grávida. Meu irmão, a gravidez, para um judeu, uma judia no caso, era algo assim, de extrema felicidade. Pode prestar atenção, você vê alguém engravidando na Bíblia, a Bíblia está contando de alguma gravidez, via de regra, ou quase na totalidade, há muita felicidade nisso aí. Pode prestar atenção. Ana, quando engravidou, ficou muito feliz, fez uma música ao Senhor, e tantas outras na Bíblia, né? Tantas outras mulheres que engravidavam. Então é um ponto alto, ponto extraordinário. Então Maria estava muito feliz, Isabel também estava muito feliz. Isabel ia receber João Batista, né? Aquele que vinha era o profeta, o último dos profetas. Ele ia preparar o caminho de Jesus, e João Batista fez isso muito bem. Ele veio, a Bíblia diz, no próprio Lucas, no espírito e poder de Elias. Era um cara ousado, um cara que dizia na tela, não é que ele fosse encrenqueiro ou confuseiro, não, mas ele veio para ser um profeta. E profeta, muitas vezes, diz na tela aquilo que a gente não quer ouvir, como é o caso de João Batista. João Batista chegou ao ponto de chegar para alguns e dizer, raça de víboras. Imagina, se ele dissesse para a gente, o que você achava? Ele não ia gostar, né? Eu acho que ele não ia gostar. Raça de víboras. Mas João Batista era um profeta, ele estava exortando o povo, dizendo, olha, vocês estão errados, né? Mas aqui, Maria, recebendo Jesus no seu ventre, ela estava adorando, celebrando a Deus, falando essa música. E como eu disse para os irmãos, é chamado Magnificar, porque na versão latina, é isso mesmo. A primeira palavra que sai ali é essa palavra mesmo, magnificar. Tem um T no final, né? Magnificar. Então por isso que eles chamam isso, esse é o texto magnificar. Está aqui o texto e nós vamos caminhar por ele. Nós vemos o que nesse texto? Maria exalta a Deus com um canto de adoração, de celebração, de exaltação. Hoje, quais são os detalhes que a gente vai ver no texto? Primeiramente, no verso 51. Veja, não, no 51 não, no 52. Porque o 51 a gente viu da outra vez. Eu até li, mas nós vamos no 52. Diz assim, depois dos tronos poderosos e elevou os humildes. É o primeiro destaque que a gente vai fazer nesse texto aí, nesse verso. Deus, depois dos tronos dos poderosos, derrubou do trono os poderosos, né? Então, o nascimento de Jesus fez com que os poderosos fossem, não todos, alguns, fossem acabados. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz, Deus tirou do trono os poderosos. O nascimento de Jesus fez os humildes serem elevados, serem exaltados, os humildes. Primeiro, os que estão no trono foram envergonhados ou depostos do trono. Não sei se os irmãos lembram, quando Jesus nasceu, o rei chega e soube dessa notícia e pediu para que, eu acho que eu não estou fazendo confusão de texto, vamos lá, se eu tiver, os irmãos me ajudem. Pediu para que os magos que foram até Jesus dissessem que trouxessem a ele o rei. Eles disseram, é isso mesmo, isso é sobre onde estava, né? Então, qual era a ideia, qual era a intenção? Matar. Por quê? Porque ele está no trono e agora alguém diz, olha, o rei dos judeus nasceu. O Messias nasceu. Ele fala, então me diga onde ele está, porque eu quero também adorar. Mas era mentira, cascata, ele queria matar.
Aí Maria diz aqui nesse texto, depois dos tronos dos poderosos, e elevou os humildes. Né? Um cara tão poderoso como era Herodes, e agora, meu irmão, a gente vê que o poder dele não é um poder assim. Mas o Messias, que nasceu numa manjedoura, o poder dele é extraordinário. O poder de Jesus é sem igual. Lembre que os judeus esperavam um rei político, que viesse com espada, que matasse todos os romanos e que fizesse toda aquela revolução. E Jesus veio, e o reino dele, meu irmão, não é externo. O reino de Deus é dentro da gente. E não é um negócio que ele vai matar as pessoas, que ele vai... Sabe, se tem esse tipo de coisa, se tem esse tipo de negócio, não é o reino de Deus. Jesus veio mostrar que o reino de Deus é interno, é dentro da gente, mudando vidas. Porque o maior desafio, o maior poder que existe é a transformação de vidas. Então Maria diz, olha, os poderosos caíram, ou vão cair, e os humildes serão elevados. Um cara que nasce numa manjedoura, agora é exaltado. Quem? Jesus. Ele vai ser exaltado. Claro que ela não estava falando, Jesus não tinha nascido, mas ela dizia, os humildes serão exaltados, ou elevou os humildes. Talvez ela faça até uma referência a ela mesmo, dizendo, uma simples jovem de Israel, de Judá, agora recebe o Salvador dentro dela. Talvez ela está fazendo até uma referência a isso, dizendo, olha, louvado seja Deus, o Senhor foi humilde e abençoou uma jovenzinha que estava lá entre os não tão vistos. Mas, meus irmãos, eu tenho dito de vez em quando para os irmãos que muitas vezes nós não somos tão, como eu diria, bons com alguns personagens bíblicos, dentre eles Maria. Né? Às vezes nós não damos a ela o valor que de fato ela tem. Eu não estou falando um valor de adorá-la, até porque a Bíblia não permite isso. Mas muitas vezes nós cristãos não damos o valor a uma menina que os irmãos já sabem tinha entre 12 a 16 anos. Nós não damos o valor que essa menina teria por ser uma adolescente, amar Deus e fazer a vontade de Deus. Meu irmão, adolescente pode ser uma bênção na Bíblia. E eu vou te citar 3 adolescentes que foram bênçãos na Bíblia. Primeiro, Maria. Segundo, José. Terceiro, Daniel. 3 adolescentes que foram bênçãos na Bíblia. Posso te citar até outro que foi muito antes da adolescência. Samuel, que era uma criança ainda na presença de Deus, né? Que foi mandado, depois que foi desmamado, a mãe agora leva Ana, leva para o templo, e Samuel vai viver agora como sacerdote. E menino, meus irmãos, aquele menino também me chama a atenção, Samuel, porque de madrugada ele ouve uma voz e levanta achando que era o seu mestre, o Eli, né? Achando que era Eli, ele vai até Eli e fala, o senhor me chamou? Olha, um menino, aí ele tinha entre 10 a 12 anos, talvez no máximo. Ele vai lá, vai 3 vezes. E quando chega na terceira, ele diz, entende agora que Deus estava falando com Samuel? Ele diz, Samuel, quando você ouvir essa voz, você diga, fala que o teu servo ouve. E depois de 3 vezes, meu irmão, de madrugada, vocês que são jovens aí, se é fácil de acordar? Parece que às vezes com jovens é difícil de acordar, né? Esse menino acordou 3 vezes e foi para o seu, aquele que era o profeta, o sacerdote, e disse, Eli, você está precisando de ajuda? Você está me chamando?
3 vezes de madrugada. Se fosse outro, botava coberto e dizia, se vira. Mas ele era um exemplo. Essa menina também aqui, Maria, era um exemplo. Por isso que ela chega e diz, olha, Deus destronou os poderosos e Deus exalta aos humildes. Está exaltando ela porque a Bíblia diz, ela mesma dizendo que ela seria chamada bem-aventurada, feliz 2 vezes. Feliz por estar grávida e feliz por estar grávida do Messias, que todo Israel sabia disso, meu irmão. Sabe, um dos problemas nossos do Brasil, sabe qual é? Meu irmão, a gente não tem história. Pode prestar atenção. Ele não sabe nem direito da nossa história. Conta-se algumas coisas, a gente sabe que algumas coisas é muito errado, conta, né? Mas não temos história. O povo de Israel tem história, tem tradição. Quando essa menina ouve na tradição, né? Olha, uma virgem vai ter um filho. E agora a virgem é ela. A tradição já dizia isso. E agora imagina a felicidade dessa menina. Lembra, entre 12 e 17 anos, no máximo 16 anos, no máximo essa menina tinha. Ela diz, Deus destronou os poderosos e aos humildes ele elevou. Vamos agora para o verso 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Encheu de bens os famintos. Jesus enche os famintos de bens, né? E abençoa. Você sabe da história de Jesus. Chega um momento que há uma multidão com Jesus, o que é que ele faz? Ele despede com fome. Por 2 vezes ele alimenta aquela multidão. E ele chega os discípulos e diz, o que é que a gente vai fazer? Jesus desafia os discípulos dizendo, eu acho muito engraçado quando Jesus parecia que ele tinha um pouco de humor em algumas coisas, né? O cara chega para ele e fala assim, ó, a multidão está aí, os caras estão com fome, o que ele vai fazer? Jesus disse, dá de volta de comer. É engraçado, né? Jesus parece que tem um certo humor em alguns momentos, e Deus também, parece que há um certo humor em algumas coisas, né? Então veja que encheu de bem os famintos são abençoados. Quando o Messias chega, a nossa fome é abençoada, Deus enche a nossa vida, nos sacia do pão que não acaba, nos dá uma água que nunca mais acabará. Já pensou? E Maria está dizendo, enche de bens os famintos e despede os ricos com nada. Você lembra de alguma coisa que Jesus fez? Quando aquele moço rico vai seguir Jesus e diz para Jesus, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, cumpre os mandamentos. Ele era um judeu excelente. Ele disse, eu faço isso desde criança. Aí Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus ama e diz, falta uma coisa. Vai, dá aos pobres tudo que você tem e vem e segue-me. O que é que ele fez? Ele foi embora a Cristo. Perdeu a salvação porque deixou de amar quem deveria amar. O amor à riqueza nos mata. O amor a Jesus nos abençoa. É muito melhor, meu irmão, você não ter nada, mas ter o Senhor. Porque com o Senhor, Ele providencia aquilo que a gente precisa. Foi assim com Elias. Vinha corvos e dava carne e pão todos os dias. O córrego trazia a água. Deus nos supre. O problema é confiar em Deus. Os ricos na presença de Deus, e por favor, meu irmão, a gente não pode tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente fala sobre riqueza, né? A riqueza que dá problema é quando o cara ama as riquezas. Não é que o rico não vai para o céu, tá bom? Então fique bem claro, isso não é um cara que é bem de vida, que é rico, nenhum desses vai para o céu. Meu irmão não vai para o céu sem amar a riqueza. Por quê? Porque ele está idolatrando o dinheiro, as coisas, os bens materiais. No céu nós vamos ter muitos ricos
que não idolatraram o dinheiro, mas amavam Jesus. Como no céu também nós vamos ter muitos pobres. Mas no inferno também vai ter muito rico e muito pobre. Por quê? Porque, meu irmão, para você ser rico, você ser rico, você não precisa de ter dinheiro. Às vezes tem gente que tem um pão e é rico. Sabe o quê? Esse espírito de que você pode tudo, de que você é o chefe, de que sem você nada funciona, é problema. Meu irmão, basta um mosquito para nos derrubar. Né? Uma bactéria, aliás, nem um mosquito, uma bactéria que a gente nem vê, derruba a gente. Como nós somos frágeis, falíveis. Então Maria diz: enche de bens os famintos e os ricos despedem sem nada. Depois nós vamos agora para o verso 53. Não, 53 não. O 54. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Né? Auxiliou a Israel seu servo. Isso é o canto, a música dela ainda, ela está dizendo. Auxiliou a Israel seu servo. Israel foi lembrado por volta do nascimento de Jesus. As misericórdias de Deus abundam em Israel no nascimento de Jesus. Né? Os irmãos sabem, eu acho que todo mundo sabe aqui, que Israel passou 400 anos sem uma voz profética. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? 400 anos de silêncio, não tinha voz de Deus. Depois de 400 anos se levanta João Batista, que foi o último dos profetas, e começa a ministrar. Depois vem Jesus e continua ministrando. João também e Jesus. Deus se lembrou de Israel. Se lembrou, Deus nunca esqueceu, né? Mas auxiliou o seu servo Israel. Lembra da questão que eu falei para você, da questão de história, que nós não temos história? Por isso que muitas vezes a gente não valoriza as coisas, a gente não valoriza o que a gente tem. Quer ver alguém que valoriza o que tem? O cara que consegue as coisas suando. Pode prestar atenção. Você que vai atrás, você que lavou o carro para conseguir as coisas, vendeu din-din, foi atrás você valoriza o que você tem. Agora o cara que recebe tudo de mão beijada, muitas vezes detona. A história de vários empresários que eles eram muito bem, quando os filhos tomam conta, o que é que acontece? Detona tudo, acaba com tudo. Meus irmãos, quem valoriza é quem tem história, quem valoriza é quem entende a sua história. Então Maria diz: auxiliou Israel, o seu servo. Deus estava, hoje está, mas no momento aqui estava, auxiliando o seu servo, recordando da sua misericórdia e fazendo tudo acontecer de novo no ventre daquela mulher. Para concluir, veja o verso 55. 56 a gente não vai falar dele não, mas o 55. Como falou a nossos pais, com Abraão e a sua posteridade para sempre. Como falou aos nossos pais. Isso ela está lembrando da história deles, da história do povo judeu, israelita. Tudo que Deus falara a Israel ou aos pais estava cumprindo agora em Jesus. Toda a promessa dada a Abraão e aos demais agora se cumpria, estava se cumprindo naquele menino abençoado chamado Jesus. Tudo agora, o complexo histórico cumprido agora em Jesus. O Messias chegou. Diz que muitos iam e louvavam, né? Os pastores. Uma certa vez eu vi um moço que não conhece a história bíblica dizendo: a Bíblia se contradiz, porque no momento ela fala que foram pastores visitar Jesus, em outro momento ela diz que foram magos visitar Jesus. Meu irmão, foram os dois. Você não conhece a história. Até anjos adoravam ao Senhor.
porque a história estava se cumprindo nele, na vida dessa serva. Como Deus falou, tudo aquilo que ele disse, hoje impossível alguém chegar e dizer, eu sou Jesus, porque tudo já foi cumprido nele. Impossível. Em Cristo. Ele diz, eu sou Jesus. Você já reparou que a coroa de espinho de Henrique Cristo, os espinhos são para fora e não para dentro? Os de Jesus, meu irmão, era para dentro também. Espinhos do tamanho desse meu dedinho aqui, ó, entrando na cabeça de Jesus. Tudo que foi dito dele foi cumprido. O que Isaías profetizou, o que João Batista profetizou, o que todos os profetas profetizaram, não lembro se foi Zacarias sobre o nascimento, foi alguém que tem a cabeça boa aí? Eu acho que é Zacarias 9, se eu não me engano, ou 6, sobre o nascimento de Jesus. Tudo que foi profetizado para o Messias foi cumprido nele, exatamente como foi dito. Mas vamos concluir. Vamos lá. Pegue sua Bíblia aí. 9:9 de Zacarias. Abra lá em Isaías 53. Não é aí que fala do cego sofredor? Não. Nós vamos ler do 1, está com a Bíblia aberta aí, do 1, ou então olha para ali, acho que ele não vai colocar aí, do verso 1, 53 do verso 1, olha aí, meu irmão, isso foi escrito 700 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer. Aí você tem esse texto hoje, tem uns bobos aí que falam, não, mas a Bíblia foi toda escrita no mesmo tempo. Esse livro foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes. Veja se não vemos a fotografia de Jesus aí. Veja se vê a fotografia de Jesus. Olha, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O 4 agora. Eu parei na metade do 4. Chegou? Pronto. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Eu acho que por aí está bom. Viu Jesus no texto? Alguém viu Jesus no texto? 700 anos antes esse texto foi escrito, revelando Jesus. É por isso que Maria faz esse canto que diz: Deus, louvado seja o teu nome. A nossa história, ou
o Senhor cumpriu tudo o que disse que ia fazer na história. Por isso que eu digo para você, hoje é impossível alguém chegar e dizer: eu sou Jesus. Vamos lá, vamos finalizar. Eu disse que ia finalizar, mas vamos agora para Zacarias 9, 6, 9, 9, e a gente finaliza. Bota aí, pega aí, está com Bíblia, vai, procura. Zacarias. Você pega Mateus, aí volta 2 livros, é Zacarias. Não é assim? Mateus, volta 2 livros, porque no caso é no Velho Testamento, não é no Novo. Pega Mateus, volta 2 livros, Zacarias. 9, o verso 9. Todo mundo encontrou? Olha aí, profecia sobre Jesus. Aí eu não lembro quantos anos esse livro foi escrito. Eu acho que por volta de 700. Eu não sei se alguém tem Bíblia aí marcando quando foi escrito esse livro. Não sei se alguém tem. Se tiver, me diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumento. Aconteceu isso? Aconteceu. Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. 520. Esse livro foi escrito por volta de 520 antes de Jesus. Está vendo? Impossível alguém dizer hoje: eu sou Jesus. Acredite em mim. Então Jesus já veio. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus por pessoas como Maria, como Esther, como Ruth, como Ana, como esqueci, Raab também não foi mesmo. Raquel, Rebeca, meus irmãos, Sara. Homens também, né? Fala de homens. Daniel, Elias, Eliseu, Moisés, Melquisedeque. E por aí vai. No Novo Testamento, Paulo, Pedro. Meus irmãos, que homens de fibra, que sejamos também. Fique de pé comigo, vamos orar. Deus te abençoe. Tenha um restante semana feliz e abençoado na presença do Senhor. Se você precisa, meu irmão, de qualquer coisa da parte de Deus, pensa aí agora. Ele pode te ajudar. Um Deus que escreve 700 anos antes exatamente aquilo que aconteceu 700 anos depois. Todo poder está nas mãos dele. Se precisar, pede a Deus saúde financeira, espiritual, emocional. Pede a Deus. Ele te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por pessoas tão importantes para a nossa vida como é Maria. Ela não pode interceder por nós. Ela não pode salvar ninguém. Mas ela é um personagem maravilhoso, Senhor. Que menina, depois mulher, para te amar e fazer tua vontade. Obrigado, Deus, por todos os personagens bíblicos que nos ensinam a te amar e andar contigo. Tanto masculino quanto feminino. Muito obrigado, Senhor, por todos. Todos esses exemplos que são motivos para a gente cada vez mais ser fiel ao Senhor. O motivo principal e o padrão, o exemplo padrão é Jesus. Que ser humano abençoador e que Deus maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor.
Agora, Deus, tem misericórdia de cada um de nós, das nossas necessidades, das nossas fraquezas, da nossa vida. Supre, Deus, as necessidades dos meus irmãos, quer seja na saúde, no financeiro, no emocional, no espiritual. Deus, supra as necessidades dos meus irmãos, cada um. Dispensa da tua bênção sobre cada um, conforme a tua vontade. Todos sejamos abençoados, fortalecidos, animados e reanimados, e nos ajuda a prosseguir. Leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana feliz, perdoa os nossos pecados e nos ensina a te amar e fazer a tua vontade na nossa vida. Obrigado, despede-nos em paz, dá-nos um restante de semana feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz. Aquele jovem que é convidado, Deus te abençoe. Volta sempre. Deus te abençoe, verdade.